Olha só, conversa com a minha filha. Esse é o tema do nosso bate-papo de hoje. Eu estou aqui recebendo Amanda Capuano Gomes Pinto, Oi! minha filhota de 16 anos. A gente está fazendo um livro junto. E um dos motivos da gente estar falando aqui, utilizando esse tempo, esse momento, é para compartilhar com vocês um pouquinho do que é ser pai de um adolescente e ser filha de um Né, de um pai pai. de 40 e poucos anos, né? Amanda, conta pro pessoal que está assistindo a gente. E, aliás, né, antes disso, ela mesma passa várias dicas para mim, que eu preciso falar assim, né? Pai, fala assim, ó, se inscreva no canal, dê seu like aqui, curta, compartilhe com as outras pessoas, ative as Isso notificações, aí. né? Faça os seus comentários. Mas conta um pouquinho pro pessoal como é que é imaginar que daqui 10 anos as coisas vão estar totalmente diferentes. E que essa fase que a gente está passando agora da adolescência é um momento que muitas coisas acabam aguçando a nossa curiosidade, falando nossa, mas na verdade é a dela, né? E preenchendo aí esse papel de estar amadurecendo o cérebro. Então, é muito maluco, assim, né? Porque há 6 anos atrás eu era uma criança. E vai passando o tempo correndo. Mas daqui 10 anos, como eu me imagino? Se eu pudesse ir daqui 10 anos, né? E poder me perguntar, e aí, como tá? Eu ia perguntar com que eu trabalho, se eu pretendo, eu já tenho filhos, como anda a minha família, a carreira, o trabalho. Como tá a vida, assim, a linha de pensamento? Eu acho que isso. A gente sabe que assim, o pai e a mãe hoje em dia, a gente se preocupa muito com a formação dos filhos, né? Sim, Então, eu não sei se eu deixo transbordar isso para você em toda a conversa que a gente tem, mas sempre tem uma sim. preocupação que todo mundo, e aliás isso faz parte da humanidade, acaba compartilhando, que é a vontade de que o seu filho, que a sua filha atinjam uma maturidade e a independência financeira. E geralmente essa questão da independência financeira, ela vem junto com a questão da carreira, de você fazer uma boa escolha, trabalhar com algo que você goste e assim sucessivamente. Como é que você enxerga isso, Amanda? E eu estou falando não só de você, do bate-papo que você tem com seus amigos hoje em dia. As pessoas estão muito preocupadas com a carreira. O que pesa mais? A qualidade de vida ou o fato de poder estar independente financeiramente? Então, eu noto que as pessoas querem sempre, atualmente, né? Tá correndo atrás para poder se tornar independente, mas outras não, então varia bastante, né? Mas eu, pelos meus amigos, assim, por mim e pela maioria das pessoas que eu vejo, as pessoas querem sempre chegar na independência assim, rápido. Não importa, mas rápido. Mas acho que todo mundo tá se preocupando um pouco, eu vejo assim, do que será que a gente vai ser quando crescer. Só que a gente já tá crescendo, então tem uma correria assim. E a gente pensa, meu Deus do céu, quanto tempo passou? E a gente tem que correr atrás, né? Porque daqui a pouco já tem que se formar, então é meio complicado, porque cai a ficha, sabe? De que você está crescendo, que tem que ter maturidade, responsabilidade. Então é um pouco confuso, mas ao mesmo tempo é legal. No livro que a gente está escrevendo em conjunto, né, Amanda, a gente Uhum. explora muito essa ideia de como um pai e uma mãe, ou os filhos e os pais, mas principalmente, né, uma filha mulher e um pai podem trocar informações e construir uma relação saudável. É lógico que assim, os problemas acabam sendo o ponto, na verdade, principal que acabam temperando esse relacionamento, né? E a É gente sempre tem verdade. a oportunidade de desenvolver essas conversas para construir esse relacionamento. Agora, conta um pouquinho para o pessoal. Qual que está sendo a sua experiência de estar escrevendo um livro com o papai? Então, tá sendo uma oportunidade muito legal, né? Porque eu sempre fui muito aberta com meu pai, sempre gostei de ter esse canal, assim, de poder falar as coisas. Porque não tem por que você se privar de falar com seus pais e contar suas experiências, sendo que eles são mais velhos, eles podem te ajudar e ainda assim rende boas risadas. É, fazer esse livro foi muito, muito, muito legal. A gente ainda não acabou, mas estamos fazendo. Só que foi muito legal porque é uma oportunidade única. Assim, eu ouvi muito do meu pai, escutei muitas histórias deles que eu achei muito legal. E ele também ouve a minha parte, então tem uma troca de informação que eu acho muito legal. Você sabe que eu costumo dizer o seguinte, né? Eu acho que de todas as fases da vida de uma pessoa, a adolescência é uma das mais legais.
E, ao mesmo tempo, é uma das mais desesperadoras, porque você, de fato, ainda não é criança, não é adulto. Verdade. Você está projetando coisas que vai fazer e vai acabar impactando a vida lá na frente, né? Então, um teste vocacional adianta? Tipo, eu pergunto para ela na lata, o que que você quer fazer de faculdade, Amanda? Só me pressiona. Não, não funciona. Então, a gente sabe que existe um grande desafio. Por mais que você pegue um jovem, faça ele ser avaliado e você chegue a algumas possibilidades bem reais, o mais importante é conseguir entender que todo mundo tem um propósito, né? Sim, E acaba sendo esse um grande desafio de se ensinar e de se trocar com as pessoas. é verdade. A gente fez uma conversa que até subiu no YouTube aqui e bombou. E a gente falou sobre crush, que era uma época que esse nome bombou e eu queria saber dela, né? O que que os jovens, na verdade, queriam dizer ou estavam querendo dizer sobre aquilo. E realmente foi incrível, né? Porque Sim. existe uma certa dificuldade que tem de uma geração entender 100% o que a outra geração está dizendo. Agora, fala para mim uma coisa. Você sente essa mesma dificuldade quando você vê os adultos conversando? E se você pudesse dar uma dica quando você conversa com seus amigos e percebe que nem todos têm um canal aberto assim o suficiente para conversar com os pais, que dica que você daria? Olha, eu acho que o primeiro de tudo, você tem que ter um canal aberto com os seus pais. Sabe? Eles te fizeram, é o mínimo, né? Acho que conversar sempre é a melhor coisa e você ter intimidade, sabe? Porque eu conheço muitas pessoas que não têm intimidade e eu falo, meu Deus do céu, como que consegue? Porque eu falo tudo pros meus pais, assim. Eu gosto de conversar, gosto de entender o lado deles e sempre eu tento me colocar no lugar deles como pais, porque eles querem proteger a gente, ensinar. Então, às vezes eu falo, putz, essa bronca vai ter um sentido lá na frente. Claro, depois que a raiva passa, né? Mas eu acho que sempre tentem falar com seus pais, eles vão te entender e eles vão gostar de vocês estarem se abrindo e, sabe, chamando eles para conversar, porque isso é muito importante, né? Você sabe que um grande desafio que a gente teve, né, Amanda? Ah, quando a Amanda nasceu, a gente viveu junto durante quase 2 aninhos de idade, um pouquinho menos, talvez, um pouquinho mais, eu não me lembro ao certo. E aí eu me separei da mãe da Amanda, a gente continua muito amigo, mas a gente não mora mais junto, né? Enfim, a vida andou. Só que independente disso, de não coabitar, sempre nós exploramos os nossos encontros, o nosso tempo da melhor forma possível. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a memória que você tem da sua infância, porque vocês podem imaginar, né? Um pai, quando não está morando junto com o filho, faz das tripas do coração. Então corria para participar das coisas da escola, para os encontros de fim de semana, para tentar viajar em conjunto, para tentar fazer com que tudo corra da melhor forma possível. E como é que é o lado de lá? Como é que funciona isso? E eu falo isso, Amanda, sabe por quê? Grande parte, não vou falar a maioria, mas grande parte das pessoas da sua faixa etária que estão escutando aqui, estão participando, ou mesmo as mães, as avós, as tias, enfim, já viveram, já passaram por isso, né? Que é a Sim, questão do divórcio, da separação das famílias com filhos de diferentes pessoas, com a existência de enteado, enteada e assim sucessivamente. sim. Então, eu lembro quando eu era pequena, mais ou menos, que sempre, toda vez, eu esperava meu pai chegar na escola. Eu acho que era um dia, não sei se era quinta-feira, mas tinha um dia e eu sempre ficava no portão falando: será que é meu pai? Será que é meu pai que vem me buscar hoje? Porque sempre a gente saía, eu, ele e meu irmão, e a gente ia comer alguma coisa depois. Então aquilo fazia meu dia. Assim, eu adorava, era uma coisa única, um momento que eu, assim, guardo até hoje. É interessante, né? Porque eu lembro dela toda sujinha, toda correndo da escola, nariz escorrendo e vindo abraçar. Filho tem cheiro, né? Isso mexe muito com o nosso emocional. E eu fico muito feliz porque eu percebo que esse processo ele foi muito importante, né? Tanto para a construção de Sim, memórias que são, enfim, são super valiosas entre a gente, como momentos, né? Eclipses, brechas que a gente pode ter uma troca intensa e a gente, como pai, pode passar informações importantes para os filhos. Agora, conta para mim um pouquinho, Amanda, o seguinte: veio essa pandemia que virou tudo de cabeça para baixo, os pés para cima, os confuso. valores ficaram aí meio confusos. Como é que foi a sua experiência e dos seus amigos também durante todo esse ano com a questão do estudo online, do distanciamento social?
dessa questão do desafio do lá para frente. Você imagina, esse ano, não é você ainda não está passando por isso, mas esse ano que passou, tem toda essa questão relacionada com o Enem, né, um grande número de pessoas que nem Sim. foram fazer o teste por medo e também por despreparo. Como é que você percebeu isso tudo? Então, foi algo bem confuso, né? Porque deu um susto em todo mundo. Ah, todo mundo pensava que ia ficar 2 semanas em casa, tudo bem, tranquilo. Mas aí a gente viu que durou bastante, né? Então, na minha visão, e acho que na visão de alguns amigos meus, eu não gosto muito de aula online porque eu prefiro presencial. Acho que as pessoas, sabe, têm mais comunicação e eu gosto muito de olhar nos olhos das pessoas, conversar, ter gente por perto. Então eu senti muita falta disso. Porque a gente ficava 100% focado no computador, entendeu? Então acho que às vezes cansava. Mas, foi algo muito confuso, assim, no começo, mas acho que nesse ano a gente está mais adaptado, mas eu prefiro presencial. Agora aqui, antes da gente encerrar o nosso bate-papo, porque para vocês saberem mais, né, e tem muito mais coisa aí, Muito mais. enfim, as novidades vão pintar por aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão de relacionamentos. Como que é essa construção na sua cabecinha em relação a namorados, em relação ao que você espera lá para frente? Entendi. Então, eu namoro, né? Mas eu não imaginava que eu fosse. Assim, eu queria, mas não imaginava que fosse namorar aos 15 anos. Pra mim era uma coisa meio longe, assim. Eu acho que é muito legal, porque você tem uma pessoa da mesma idade que você, é que no meu caso é a mesma idade, mas próxima idade ou distante. Mas você aprende muito com a pessoa e a pessoa aprende com você. Vocês têm várias experiências. Eu acho muito legal. Assim, e o que mais favorece, eu acho que um relacionamento é a confiança e o compartilhamento das coisas. As histórias juntas e tudo. Eu acho que é muito legal. Isso acaba sendo também um tema que acaba preocupando muitos pais, né? Se, Sim. na verdade, um relacionamento pode atrapalhar o desenvolvimento do jovem, do adolescente ou não, e como realizar isso de uma forma o mais saudável possível. É lógico que não tem uma fórmula mágica, né? Uma coisa chamada vida acaba acontecendo, e a gente sabe que a confiança, que a construção de emoções positivas são extremamente importantes para que tudo isso aconteça da melhor forma possível. Eu estou aqui conversando com vocês, mas eu estou babando aqui na Amanda. Eu acho ela linda, maravilhosa, cheia de luz, cheia de felicidade, de alegria. Esse cabelinho vermelho dela tem história para contar e papai te ama muito, viu? Também te amo muito. Papai. Obrigado pela sua participação nesse nosso quadro e logo logo a gente tem mais novidades para vocês. Então se inscreva no canal. Curte o vídeo, compartilha com todo mundo, vó, tia, mãe, pai, amigos, todo mundo que você conhece, compartilha, entendeu? Para todo mundo ver. É isso aí. Obrigado, viu, Amanda? Muito obrigada. Obrigado, pessoal, e até a próxima.